Nós fizemos este convite, a Fundação fez-nos este convite a nós, Brutéria, de fazermos esta parceria, e a ideia era que nós nos concentrássemos nos territórios, que é o tema que estamos a trabalhar, que a Fundação está a trabalhar. E nós resolvemos propor esta deslocalização, são 3 conversas excêntricas, no sentido que vamos do centro para a periferia, procurar encontrar as fronteiras de delimitação. Tipicamente, quando nós estamos mais ou menos preocupados ou ansiosos, basicamente centramos-nos, ficamos no centro, em espaços que podem ser um bocadinho mais defensivos às vezes, e achamos que era interessante irmos procurar exatamente os limites. As fronteiras não são só uma linha de separação, são muitas vezes uma espessura, são um espaço entre uma coisa e outra que, contaminado por um lado e pelo outro, de alguma forma permitem um certo encontro. E por isso achamos que era interessante, do ponto de vista intelectual e também de questionamento social, colocarmos-nos nesta banda de espessura onde achamos que o conhecimento pode de alguma forma fluir de forma mais orgânica, de forma mais cristã, de forma mais humana, e por isso resolvemos colocar-nos nestes espaços entre uma coisa e outra. E estas 3 conversas, em que as 3, no fundo, uma mais política, a outra mais artística, a terceira mais entre a espiritualidade e a cultura, no fundo estamos aqui a tentar nos colocar num espaço que nos permita exatamente diálogos entre lados que podem, por nabice, digamos assim, separarem-se, e que nós achamos que são mais ricos quando estão com capacidade de se contaminar e se enriquecer mutuamente. É por isso esta brincadeira com os parênteses, não é? Territórios e fronteira, territórios de fronteira, porque a ideia é exatamente estes espaços de encontro. Nas fronteiras encontramos-nos. Eu que estou do lado de cada fronteira, você que está do lado da fronteira. Por isso esta possibilidade de nós nos podermos de alguma forma cruzar, de nós nos podemos encontrar, não só, ou melhor, é exatamente o mesmo espaço onde nós nos separamos. E é que aí é que é a decisão existencial, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto crentes, nós temos que tomar, que é algo que me separa de si, algo que eu vejo de uma forma e você vê de outra, e agora neste espaço, neste interstício, o que é que eu quero fazer? Quero recusar o encontro e dizer a fronteira separa-nos. Neste ciclo de conversas vamos tentar ir exatamente para esse sítio para criar pontes em vez de criar muros. Hoje em dia nós temos, não só em Portugal com um aspecto mais específico, mas no mundo inteiro cada vez está uma espécie de grande surgimento de nacionalismo, dos povos a fecharem sobre si próprios, a fecharem portas, a dizer não quero saber de ti, tudo com o teu problema, eu com o meu, e portanto, acho que em Portugal isto também se traduz com este fenómeno grande de imigração e com estes números de imigração numa grande reflexão social e política sobre quem é que nós somos enquanto portugueses. E por isso vamos tentar pegar nisto, não de uma forma muito que eu acho que é interessante. Vamos pegar 2 exemplos históricos, portanto um do século XX, como é que a Igreja Católica no século XX e no Vaticano II se redefine como uma comunidade porosa, onde entram e saem não de forma liminar e sem exclusões, e portanto é uma forma muito interessante. E por outro lado vamos pegar no caso da expulsão da Companhia de Jesus no século XVIII de Portugal, que teve um impacto muito direto aqui em Évora e no Alentejo, com o encerramento de várias instituições de ensino, para tentarmos perceber se esta ideia de excluir aqueles que são diferentes de mim, no caso da exclusão da Companhia, o Marquês de Pombal de facto achava que a Companhia era uma má influência, que era um mau grupo de pessoas, mas no entanto aqueles que excluíram também empobreceram imenso, e há hoje em dia imensos dados sobre o retrocesso na educação, nomeadamente no Alentejo, em função desta expulsão. Por isso acho que é engraçado pegarmos nestes casos históricos para nos ajudarmos a refletir sobre o que é que nós queremos decidir hoje. Portanto, é um exercício político, não é um exercício sobre a Igreja, embora vamos estar 3 pados à conversa sobre a Igreja e sobre a Companhia, mas no fundo o grande desafio é que nós intelectualmente possamos ganhar criticamente um bocadinho de distância, lá está, nos desloquemos para a fronteira, para podermos de alguma forma pensar criticamente, cada um pela sua cabeça, porque somos todos maiores e vacinados, sobre os desafios que temos no concreto. E se hoje em dia mais vale a pena excluir grupos inteiros, indostânicos, etc. Ou se calhar vale a pena percebermos o que é que cada uma das diferentes comunidades, sejam religiosas, sejam étnicas, sejam nacionais, podem trazer à comunidade. E por isso não sem ti é este convite a dizer que de alguma forma podemos ficar mais ricos e mais
inteiros, com comunidades sem cairmos rapidamente na exclusão do é diferente, eu não gosto, não quero. Que foi basicamente a resposta que em Portugal houve no século XVIII, expulsaram-se os jesuítas todos e fechou-se as escolas. E se calhar não foi espetacular. A gratuidade e o encontro, ou seja, o lúdico, a gratuidade, é uma área de investigação engraçada. Há um dos artistas que está nesta exposição que inaugura agora aqui, não sei que dia, mas é agora nos próximos dias aqui na Fundação, também, que é o Francis Alice, teve uma exposição ótima em Serralves também há pouco tempo, a partir de jogos. A arte contemporânea muitas vezes, ou cada vez mais, reflete sobre os encontros, como é que a arte gera encontros entre pessoas, como é que a arte proporciona cruzamentos e conversas interessantes. E esta dimensão do lúdico, do gratuito, parece ser, do ponto de vista artístico, uma chave de interesse ou de possibilidade de gerar encontro social. E por isso vamos ter essa conferência muito mais, não sobre artistas católicos, não sobre artistas confessionais, não sobre artistas alentejanos especificamente, mas sobretudo sobre artistas contemporâneos um bocadinho do mundo inteiro, cujo trabalho artístico procura gerar pontes, no fundo procura nesta espessura da fronteira cruzar pessoas. Algumas são as culturas mais imersivas, onde o público é convidado a entrar e depois os caminhos cruzam as pessoas, outras são mais conceptuais, mas mais da curadoria, mais da coreografia, peço desculpa, outros mais das artes plásticas, mas no fundo tem a ver também com uma linha de investigação que temos trabalhado na Brutéria e que gostávamos do ponto de vista aqui mais teórico e também mais mostrando as peças em si, com fotografia, não físicas, também procurar esta reflexão sobre a arte contemporânea como esta espessura de fronteira onde de alguma forma pessoas diferentes podem cruzar-se e de alguma forma também encontrar-se. Pronto, acho muito giro um projeto de um mídia católico, o Jornal La Croix, em França, que criou, portanto é um jornal normal, o jornal quarto ou quinto com maior tiragem em França, e acho muito engraçado o que eles fizeram. Eles geraram uma possibilidade no site deles de eu me inscrever, quase tipo a aplicação de dates, para as pessoas se cruzarem. Então a ideia era, eu respondo a perguntas tipo odeio Trump, amo Trump, coisas só super tensas, e este órgão de comunicação social permitia que as pessoas que tivessem opiniões radicalmente diferentes se pudessem ir tomar um café com uma pessoa que pensa exatamente o oposto. E acho que tem a ver com isto. Aqui nós vamos tratar mais do arte contemporânea, mas agora estou a falar consigo e com o mídia católico, que é esta reflexão e esta facilitação de encontros de pessoas que pensam de forma diferente, porque achamos que o encontro é em si mesmo um objetivo, mais do que fecharmos cada um na sua seita, cada um na sua tribo, cada um na sua equipa, cada um no seu clube de futebol e depois perdermos a capacidade de comunicar uns com os outros. Espiritualidades, cultura e culturas, qualquer coisa do género. Sim, também tem a ver com esta investigação. Acho que a questão do religioso no espaço público, das espiritualidades, estes movimentos também migratórios que enriqueceram o nosso panorama espiritual e religioso, mas também trazem desafios muito sérios e muito importantes. E, portanto, há as velhas, ou mais século XIX questões, século XX questões de como é que a espiritualidade, religião, cultura, por outro lado, hoje enriquecidas com religiões, com espiritualidades, com culturas. Também há muitas espiritualidades hoje em dia, às vezes espiritualidades sem Deus, às vezes espiritualidades seculares, às vezes espiritualidades New Age, que no Alentejo conhecemos vários, yogas, não sei o quê, mindfulness, etc. E por isso tentar olhar para este panorama, perceber o que é interessante, o que é que se pode aproveitar e crescer umas coisas com as outras e, portanto, os dois padres que estarão nessa vez, o padre Vasco Pinto Magalhães e o padre João Norton de Matos, têm também sobre isso perspectivas, eu acho, muito complementares e podem também ser interessante refletirmos sobre esta espessura, onde é possível encontrar pontos entre estas diferentes linhas, sem estar numa lógica só de dizer a minha bolha, como você usava a expressão, é aqui, a tua bolha é ali e vamos separar a coisa. Queria deixar um convite, venham, acho que se gostam de pensar, nós não temos respostas e não vimos cá dar respostas finais, mas gostávamos muito de ter este exercício de pensamento, este laboratório de pensamento em conjunto. Gostava de agradecer à Fundação Jean de Almeida por convidar a Brutéria para animarmos também estas 3 conversas. Estamos muito contentes de estar cá, já tínhamos feito alguns projetos também com a Fundação, mas gostava muito de desafiar a virem estas 3 conversas e quando forem a Lisboa apareçam na Brutéria, serão muito bem-vindos. Sim, a Brutéria é um espaço da Companhia de Jesus
que pretende que gerar encontros, ou procura ser um espaço de encontro entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas. E que fazemos isto através de uma galeria, onde temos exposições, fazemos isto através da revista Brutéria, em que temos assinantes em todos os distritos de Portugal e ilhas, portanto é uma revista bastante divulgada, e por isso chega aqui a várias pessoas aqui no Alentejo também com naturalidade, e qualquer um pode consultá-la online ou encomendá-la. E depois temos também uma programação grande, com mais de 140, mais ou menos por ano, eventos. Temos um café, temos uma livraria, temos uma biblioteca também bastante significativa. O ano passado até montámos uns episódios para a RTP2 sobre livros antigos com debates contemporâneos. Portanto, temos assim mais importante do que é que fazemos, não somos uma galeria, não somos uma biblioteca, não somos uma revista, não somos um projeto cultural da Igreja Católica que pretende gerar encontros, e procuramos os meios que permitem esses encontros. É um projeto já bastante maduro e também já com alguns anos, e pronto, são muito bem-vindos, venham lá, e serão certamente bem acolhidos.